De pesquisa. E que você troca uma semana de trabalho por um dia na praia. Troca, tá certo. Tu vai, Gabi, falar assim, gente, hoje a gente tá começando de frente com Gabi. Hoje, diferente da Gabi de hoje, nós estamos aqui. Não grava, não. Se a professora vai dar zero pra nós. Não, tá não. Gravando. Se quiser, né, quem vai começar falando? Se quiser, pode ir. Deixa eu só quem que vai? Tu vai falar isso daqui. É porque ela vai... Eu vou abrir a parte da Bruna. Aí depois da Bruna... Aí tu vai voltar, né? Volto. Tá. Eu não vou nem olhar o gostoso do Ariana que me fala. Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Descomplicando a Iniciação Científica. Né? Hoje vamos abordar esse tema, que às vezes é um motivo de susto, né, para muitos estudantes. É um tema ainda visto, às vezes, com uma dificuldade de ser realizado. Gostaria de agradecer a presença de todos os convidados que estão aqui para falar sobre esse assunto. Dr. João Pedro, a doutora Gabi, doutor Marques, doutora Ellen e a doutora Suzeline. Então, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Hoje aqui nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre esse processo de iniciação científica e baseado na revisão sistemática, né? Primeiramente, antes da gente começar esse processo, é importante a gente escolher bem o tema, né? Apesar de uma coisa muito pessoal, a evidência científica é muito importante nessa hora, né? Posso começar falando sobre projeto de pesquisa. Vou falar sobre o que é um projeto de pesquisa. Muita gente confunde o projeto com artigo científico, mas, na verdade, eles têm funções diferentes. O projeto de pesquisa é como um planejamento detalhado daquilo que se pretende investigar. É onde o pesquisador organiza as ideias, define os objetivos, métodos, cronograma e justifica a importância daquilo que quer estudar. Já o artigo científico é o produto final, é o texto que apresenta os resultados de uma pesquisa que já foi realizada. Então, o projeto vem antes, ele é o mapa, o guia que vai orientar os passos da investigação. Dentro da universidade, o projeto tem uma função fundamental. Ele não só direciona o pesquisador, mas também mostra para a instituição e para os orientadores a relevância e a viabilidade daquilo que está sendo proposto. O projeto de pesquisa também tem uma importância enorme para a trajetória acadêmica. É a partir dele que muitos estudantes iniciam a iniciação científica e ele é o indispensável para o TCC, já que o ponto de partida para a construção do trabalho final, já que é o ponto de partida para a construção do trabalho final do curso. Muita gente confunde, você está falando de projeto, de artigo, mas, na verdade, a nossa parte maior aqui agora é da revisão sistemática, né? E muita gente confunde a questão da revisão de narrativa com a revisão sistemática, né? Porque a revisão narrativa ela é mais livre, né? Não precisa de tantos processos. Já a revisão sistemática, ela é planejada passo a passo, né? Iniciando com a resposta daquela pergunta, picos, né? Elaborado um protocolo que é registrado, né? Com estratégias de busca nas bases de dados principais, né? Por MEDS, corpus, né? E aí, a revisão sistemática, ela está no topo das evidências científicas, né? Ela não apenas só organiza, mas também mostra as lacunas do conhecimento, né? Então, quando a gente fala em escolher um tema, né, para pesquisa, né, no caso, para a revisão sistemática, buscar uma pergunta onde existem já muitas respostas, né, e que ainda existem também, dentro dessas respostas, perguntas em aberto, né, para dar uma segurança para quem está pesquisando e direcionar, né, novos estudos baseados nessas evidências. Eu considero que a revisão sistemática ela é um tipo de revisão padrão ouro para você responder uma pesquisa científica, principalmente se você é uma sociedade especialista sobre algum tema, Sociedade Brasileira de Endodontia, Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, Sociedade Brasileira de Periodontia, onde você quer traçar alguma diretriz para os seus profissionais,
mediante algum assunto, por exemplo, se for periodontista, será que uma raspagem mecânica com uso de uma cureta faz o mesmo efeito que uma raspagem utilizando ultrassom? Para isso daí, você tem pesquisas, e a Sociedade Brasileira de Periodontia, por exemplo, ela tem que definir, baseado em pesquisas, qual a diretriz que ela dá para os seus profissionais. Se na endodontia, será que o hipoclorito e a clorexidina fazem o mesmo efeito? A Sociedade Brasileira de Endodontia ela tem que ter um parecer sobre isso. Será que a ozonioterapia ela tem um efeito? Recentemente foi colocado que não, que na endodontia ainda carece de evidências. Será que a laser terapia tem evidências? Foi colocado pela Sociedade Brasileira de Endodontia que sim, que a laser terapia, utilizando o azul de metileno, ele já tem evidências científicas sólidas. Então, isso é muito importante para a gente definir o que é ciência daquilo que é pseudociência, aquilo que já está alicerçado na literatura para aquilo que ainda está no começo, para aquilo que você tem muito viés. Então, a revisão sistemática ela elimina esses viés. Por exemplo, que eu posso ter uma pesquisa e essa pesquisa eu posso direcionar ela para o que eu quiser. Se eu sou dono de uma empresa, eu posso direcionar para que o meu produto tenha os benefícios que eu quero demonstrar. Com uma revisão sistemática, isso não vai existir, porque ele vai ter pesquisas de vários locais no mundo, de várias maneiras. Então, se meu produto realmente, se ele não tiver aquilo que se propõe, essas pesquisas vão comprovar. Então, anula aquele processo de uma pesquisa ou outra disse isso. Não, revisão sistemática diz o quê? O que as pesquisas sólidas estão dizendo ao redor do mundo durante um certo período de tempo. Então, eu consigo ter realmente uma resposta, eu não vou dizer que perfeita, porque na área da saúde a gente não pode dizer que a gente tem a certeza de 100%, mas a maior proximidade que a gente tem da verdade é através de uma revisão sistemática. E ela é fundamental assim para a tomada de decisão clínica, né? Se a gente não tem uma revisão sistemática, a gente não consegue mudar o rumo de nada. Isso, com certeza. É o padrão ouro. É o padrão ouro. E entrando num ponto essencial, né, no desenvolvimento dessas pesquisas, desses trabalhos com qualidade, a gente tem aquela pergunta, como estruturar um projeto de revisão sistemática, né? Que é muito importante. É a partir dessa estrutura de um projeto que você vai desenvolver todo o seu trabalho, toda a sua revisão, para ela ter realmente uma qualidade e uma viabilidade, né, comprovada. Lembrar também das etapas desse processo, né? Que é registrar o protocolo no Prospero, né? Definição da estratégia de busca, né? Com os descritores, né? Estabelecido os critérios de exclusão, né? Dentre outros. E aí, às vezes, a gente acha até que assim, a gente já vai começar numa revisão sistemática, né? Normalmente, a gente vai fazer uma revisão ali mais sutil, mais leve, uma revisão narrativa, uma revisão integrativa, para a gente ali entender melhor do assunto, entender melhor quais são as metodologias utilizadas, para depois a gente conseguir fazer uma seleção de artigo bem mais criteriosa, uma curadoria mais exata, né? Falando um pouco sobre o título, né? Na escolha do título, o que é o título? Ele vai ser a porta de entrada do seu trabalho, seu projeto. Quando lê o título, o leitor ele tem que saber do que você vai falar, né? Então, esse título ele precisa ser claro, objetivo e mostrar realmente o que vai ser investigado, sobre o que você vai falar, porque um título bem feito é ele que convence o leitor a ler aquela revisão, aquele projeto, né? Então, até um erro comum quando esse título ser feito muito genérico, generalizar muito, né, no seu objetivo, então a pessoa acaba não entendendo sobre o que você está falando, ou ser um título muito longo, que cansa. Então a pessoa já cansa no título, como é que ela vai ter interesse de ler aquele trabalho por inteiro, né? E quando a gente está falando dessas revisões sistemáticas, que eu falei até do registro de protocolo, né? Esse Prospero é uma base internacional, né? Que os pesquisadores registram seus estudos de forma pública, né? Então, evita no meio do caminho, duplicação desses estudos, né? De, sempre que possível, pesquisar no Prospero para ver se tem algum outro estudo já em andamento com aquele tema. Continuando, né, na estrutura, a gente tem a introdução, né? Logo, o primeiro corpo textual, né, de certa forma. E essa introdução, ela vai contextualizar, ela vai falar sobre o tema
do nosso projeto, da revisão sistemática. Falar por que aquele tema escolhido ele é tão importante, né, para aquela pessoa que está lendo, o que a gente já sabe, o que já tem na literatura, o que já foi escrito, o que já foi pesquisado, e quais as lacunas ainda existem, o que precisa ser estudado ainda, quais respostas ainda precisam ser encontradas, né? E falando também dos erros, às vezes tem algumas introduções vagas, que não traz esses pontos importantes, principalmente do que já se tem. Né? Sempre lembrar de responder aquela pergunta picos, né, que a gente Exatamente. anda na aula. Introdução vaga ou até longa demais, né? Porque realmente o nome é só para introduzir o tema, né? Então, tanto não ser muito curta, muito vaga, a ponto de não mostrar o que você quer falar, mas também não ser longa demais, né? E acabar não sobrando meio que o espaço e interesse para as demais estruturas e não evidenciar lacunas científicas. Já falando sobre a justificativa desse projeto é o que vai convencer, né, que aquele seu projeto desenvolvido ele realmente vale a pena para uma revista, né, que ele deve ser publicado, que é uma pesquisa, uma revisão sistemática realmente com viés científico, né, que faz a diferença para aquele leitor, para aquela revista, questões de qualidade. E, às vezes, existem algumas justificativas que são muito superficiais, que é até um erro comum, né? Você vai tentando justificar, mas aí não tem um embasamento. Eu errei quando fui fazer o trabalho da professora, justamente isso. Eu confundi a revisão narrativa com a sistemática. Então, porque a narrativa é mais aberta, né? Então, eu estava já em outros horizontes, desbravando e escrevendo, quando, na verdade, tudo tem que ser registrado, tem que seguir, né, os artigos, os padrões da pergunta. E aí ela deu uma puxada assim em mim. Vem aqui, querida, vamos começar de novo? E assim, foi bom a gente ter pego essa parte da revisão sistemática, porque aí eu pude entender, né? Que na verdade toda a parte da revisão sistemática é mais registrada, é mais, né? É mais criteriosa, né? Mais técnica, a gente precisa ir. E não tem muito esse arrudeio, né? Tipo assim, justamente. Foi justamente assim, eu fiquei, meu Deus, tipo assim, para aqui, tá, é isso aqui mesmo, depois, tipo assim, der tabela e tal. Eu só tem sei mais que eu alguma tava coisa não. apresentando e a professora tentando... Eu vi que a professora tentou encaixar, né? Lá, uma Quis coisinha, falar outra, de cara, ela... né? Pra não decepcionar. Aí ela só não falou que estava tudo errado, mas... Mas deixar ela Foi no quase. ar, né? Aí ela só falou assim, isso não é uma revisão sistemática. Mas a gente aprende assim, né? aprende errando. Exatamente. Falando sobre os objetivos, né? Outro ponto muito importante da estrutura da revisão sistemática. Os objetivos sempre dos projetos, das revisões em si, eles devem ser sempre claros e mensuráveis, tanto dos gerais como os específicos, né? Os gerais, eles realmente vão abordar, né, todo o trabalho de forma mais ampla, né? Então, é um objetivo único, mais curto. Os específicos, né, são pontos que você quer chegar. São vários, né? Não é tão amplo assim. E evitar sempre objetivos muito vagos, né, sem importância, ou inalcançáveis. Um objetivo impossível, trazer a cura de alguma coisa, paralisar alguma coisa, né, que às vezes tem ainda uns trabalhos que buscam uma coisa assim que ainda não dá para se chegar lá. E aí, até entrando mais em profundidade, assim, nos objetivos gerais, a gente vai sempre, assim, tentar trazer um objetivo geral da temática da minha pesquisa. Então, vamos supor, já que eu estava nessa parte do bioestímulo de colágeno, né? Então, assim, o objetivo geral que a gente poderia citar, investigar terapias de indução de colágeno em pacientes adultos, por exemplo. Então, o objetivo que eu tenho com aquela revisão. Então, eu vou sempre utilizar esses verbos no infinitivo, porque eu ainda vou fazer aquela revisão, então eu vou analisar isso. Então, esse seria, por exemplo, um objetivo geral, que muitas vezes a gente tem dificuldade em esmiuçar isso e trazer os objetivos específicos. Então, por exemplo, nesse exemplo bem geral dos objetivos de indução de estimulação de colágeno,
Aí eu posso avaliar microscopicamente a formação de colágeno, avaliar a qualidade desse colágeno, avaliar a duração desse colágeno, remodelamento. Então, nos objetivos específicos, a gente vai destrinchar um pouquinho mais esse objetivo geral, né? E aí é sempre bom, né, como a Suzeline falou, ter uma justificativa bem aceitável de acordo com o que você já trouxe na introdução. Então, na introdução, você vai lá ali expor aquela situação, problema que você está buscando uma solução assim, né, que seja mais interessante, uma solução alternativa, muitas vezes uma solução. A gente já tem a solução daquele problema, mas a gente quer baratear, ou a gente quer facilitar, quer que seja mais rápido. E aí a revisão sistemática vai entrar bem dentro disso para a gente conseguir ter um resultado aí de melhora de terapia e de avanço científico, né, de forma geral. E aí, assim, quando a gente está selecionando os nossos estudos, a nossa metodologia precisa ser de uma forma, assim, bem clara. Eu costumo dizer que, assim, o coração da revisão sistemática é a metodologia. Se a gente não tiver uma metodologia adequada, muito dificilmente a gente vai fazer uma boa seleção de artigos, né? Então, assim, a gente pode até fazer uma seleção de artigos com viés. Ah, eu gosto muito do produto tal. Então, quando eu estiver aqui selecionando, eu quero favorecer esse produto, eu vou descartar os artigos que desqualificam aquele produto de uma certa forma. E aí, por isso que é sempre interessante ler essas revisões até o final, que às vezes lá embaixo tem conflito de interesse, não sei o quê. Ah, esse autor trabalha nessa empresa. Que, pelo menos assim, na harmonização, a maioria, como é tudo muito caro, né, os estudos são patrocinados pelas empresas. Então, nenhuma empresa, né, vai pagar para dizer que o seu produto é ruim, né? E aí, assim, como a revisão sistemática é o estudo topo de evidência científica, mas é um estudo bibliográfico, denso, cansativo, normalmente é um estudo que a gente tem um pouquinho mais de preguiça de fazer, não acha tão interessante, Vocês né? gostam de usar para essas revisões sistemáticas algo de livro? A gente não fala muito mais sobre livro, capítulo de livro, né? Eu particularmente tento sempre priorizar o ensaio clínico randomizado controlado, que é aquele padrão, principalmente se for duplo cego, né? Que é aquele padrão, assim, ouro para estudo clínico. Então, pensando em revisão sistemática, o mais interessante seria que a gente conseguisse delimitar um tipo de estudo, por exemplo. Então, se eu estou falando de ensaio clínico randomizado controlado, não tem como eu comparar esse estudo com o relato de caso, por exemplo. Quais são as variáveis? Elas não são muito bem definidas. Não tem como eu pegar um caso de um paciente e comparar com uma revisão, né? Que vai abranger vários artigos ali, né? E aí, quando a gente está fazendo isso, é sempre bom a gente selecionar os artigos dentro da metodologia que eles colocaram. Então, vamos supor, pegando esse exemplo do colágeno, né? Da terapia de indução de colágeno. Não tem como eu pegar um artigo que avaliou a duração desses efeitos de bioestímulo de colágeno e comparar com um artigo que avaliou a duração de 6 meses em um produto X e o outro avaliou a duração de 1 ano no produto Y. Tudo bem, são avaliações necessárias, mas até os 6 meses. Então, depois dos 6 meses, não tem como eu extrapolar esse resultado para o produto X, né? Então, a gente precisa sempre estar aí tendo uma certa assim, malícia para entender o que os autores estão querendo dizer para a gente, né? Certeza. E falando também dos livros, né? Os artigos, eles são difundidos nas plataformas muito mais rápido, né? Então, é muito mais fácil você encontrar artigos atuais do que um capítulo de livro atual, né? Principalmente a harmonização, que ela chegou, ela é antiga, né? Mas ela chegou com mais força, não tem tanto tempo assim. E tudo muda sempre, né? Vai Os sempre protocolos... se atualizando. Então, é muito demorado mudar livros, né? Então, é muito mais... melhor, né, no caso, você vê artigos que normalmente são mais atuais, você seleciona ali por ano, do que buscar livros que muitas vezes vão ser antigos, ultrapassados, que às vezes uma coisa que mudou em 6 meses não vai ter como você encontrar naquele livro ainda. E aí, até dentro desse contexto, é importante que a gente estabeleça assim, um período de busca de, no máximo, assim, 3 meses, 4 meses, principalmente da harmonização. Porque eu vou fazer uma revisão, vamos supor, em abril. Aí eu e a Suzeline fizemos as buscas, beleza. Aí a gente teve outras demandas, trabalho, beleza. Passa um tempo, aí em agosto, aí a gente vai continuar aquela pesquisa. Já está defasada. Porque já pode ter saído novos artigos como de fato sai na harmonização. Pelo menos, assim, de um dia para a noite, uma semana para outra, muda-se todo o protocolo. Então, a gente não pode também basear essas nossas pesquisas nos artigos mais desatualizados. Por isso que a maioria das vezes, quando a gente vai ler os artigos de revisão, eles falam assim, um filtro temporal de 10 anos. Porque é esse período realmente mais atual, né? Que a gente tem alguma grande mudança científica, né? Aí que entra, às vezes, a importância até de se criar um cronograma, né? Exatamente. Do desenvolvimento. Que tanto que é a estrutura de um projeto é ter o cronograma. Porque é ali que você vai se organizar, né? A desenvolver. Você tem aquela meta, né? Você busca, não, tá um mês eu vou fazer isso, em até
o fim do mês, em 3 meses eu quero terminar essa etapa. Né? Então, você vai ter organizado tudo. Que às vezes um problema é realmente não definir um prazo realista, né? Não se organizar. E você cria, não, eu vou fazendo sem pressa daqui 2 anos. Mas aí já acontece. Aí tem um artigo que na época era atual e no fim do seu projeto, da sua revisão, já está bem ultrapassado. Né? Exatamente. Se você não tiver uma disciplina e uma organização de planejamento, essa é uma grande dificuldade que os alunos têm. E você não ter essa disciplina, não ter esse planejamento, você acaba deixando, pulando fases, e em algumas fases você quer correr e acaba não fazendo aquela fase de maneira correta, de maneira estruturada, e o projeto acaba não tendo a qualidade que deveria ter. Você acaba querendo fazer tudo em cima da hora, não consegue trocar, às vezes, com o orientador aquela informação, porque você não tem o seu feedback em tempo hábil, porque você manda feedbacks, você manda alterações rápido demais, que você quer produzir muito rápido, e o seu orientador tem vários orientandos, ele não consegue lhe dar aquele feedback, você fica, olha, cadê minha resposta, cadê minha resposta? Se você fosse mais planejado, eu vou mandar um trabalho, daqui, sei lá, cada 15 dias ele me manda um feedback, depois de 15 dias de novo eu retorno para ele, ou seja, ele teria que analisar mês a mês. Não, você quer que seja aconteça 2 vezes na semana, e isso acaba que até causa uma complicação com o seu orientador. Então, isso é uma das dificuldades, né, que os alunos têm, essa falta de planejamento. Outra dificuldade que se tem é com o orientador, de você conseguir um orientador e os temas com o seu orientador serem combinados. Por exemplo, aqui mesmo no mestrado, né, a minha área é endodontia e não tinha nenhum orientador da área da endodontia. Então, por exemplo, foi colocado o orientador Daniel, né? Então, ele poderia dizer, Marcos, vamos fazer um tema aqui sobre ultrassom na harmonização. Teria muito a ver com ele, mas não teria nada a ver comigo. Eu poderia colocar um tema que seria muito bom para mim. Endodontia utilizando ultrassom. Ultrassom, no caso, ultrassom não o mesmo ultrassom da harmonização, mas o ultrassom aquele que você usa em periodontia, para fazer desgaste seletivo. Já para ele não teria muito a ver. Então a gente decidiu fazer um tema que tivesse uma área de interseção radiologia e endodontia, que foi tomografia na endodontia. Então tem tudo a ver com ele, tudo a ver comigo, então a gente conseguiu fazer essa casadinha que tanto é motivante para ele, motivante para mim, e a gente está conseguindo essa sincronia. E é super interessante isso, né? Até porque os dois assim vão conseguir ter visões diferentes, das especialidades diferentes. Sim. E é importante que na revisão sistemática a gente tenha mais de um pesquisador, justamente para ele selecionar os artigos e depois confrontar esses resultados, né? Para ver se de fato confortável no tema, estar confortável no tema é essencial, né? Porque a gente vai um tema novo iniciar a leitura é bem difícil a gente tentar entender todos os pormenores, principalmente desses estudos mais detalhados, né? Normalmente quando vou estudar um tema novo, eu vou para a revisão primeiro, que ela trouxe ali os principais resumos, aí depois eu vou para os estudos mais detalhados para entender os protocolos e tudo mais. Com certeza. E no final também não esquecer das referências, né? Que é o último ponto, mas não menos importante, até porque são muito importantes. Né? Então sempre usar fontes confiáveis, né? E atuais. É aí que cabe os artigos mais atuais, né, que vão dar uma maior qualidade para o seu trabalho, para o seu projeto. É que nem aquele que aconteceu hoje, né? Tipo assim, a menina fez o trabalho lá, quando acabou, tipo assim, o professor não tem nada atualizado. Tipo assim, eram livros mais antigos, então, né? foi tudo por a referência abaixo, né? mais antiga, né? E vamos dar uma encerrada, gente? Senão a gente fica aqui até... a gente fica aqui até... Para encerrar, vamos trazer algumas dicas para os nossos ouvintes, né, sobre a produção da nossa revisão. Sempre usar planilhas para organizar, né, os artigos e os dados do seu trabalho. Buscar sempre em mais de uma base de dados, que às vezes uma base ela, né, aceita mais artigos de um jeito, outra aceita de outro. Vários descritores. Né? Então, ver qual é a base de dados que ela se direciona mais para o seu tipo de pesquisa, porque às vezes na área da saúde tem alguma base de dados mais focada, às vezes a área de engenharia tem outra base de dados, então ver qual é a base de dados que é mais influente. Não se apegar só a uma, né, em busca de outras.
sempre revisar os critérios de seleção antes de selecionar esses artigos, até por isso, eu quero dos últimos 5 anos, sempre revisar para ver se realmente são. Definido lá inicialmente, né? Não é todos esses critérios. Todos os critérios bem estabelecidos, qual é esse tipo de estudo que eu peguei, esses estudos avaliaram o quê, como foi que eles avaliaram, tudo isso. Eu gosto até de criar uma tabela mostrando essas principais aí, atualizações sempre para que a gente... anotar, né? Anotar aquelas decisões que você tomou, eu quero fazer isso, eu fiz isso. Até porque é importante para registrar, né? Exatamente. Sim. E aí você vai atualizando sempre o Prospera em que nível que está, né, a sua revisão sistemática. Isso, evitar copiar e colar sem já colocar aquela citação, porque às vezes você esquece, se perde, você vai buscar, não acha. Não ignorar as lacunas, aquela falta da literatura, que até é esse o ponto que sempre falta, que você deve usar para desenvolver novos trabalhos, né? Não utilizar metodologias pouco detalhadas, sempre buscar métodos modernos, né, melhores, e sempre ter o cronograma do desenvolvimento do seu trabalho. É isso, né, gente? E obrigado a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio, né?